Filha foi presa por golpe estimado em 725 milhões de reais contra a própria mãe. Até o momento, 4 pessoas foram presas na ação. A apuração da polícia durou cerca de 2 anos e constatou que, ao todo, 16 quadros foram subtraídos da vítima pela quadrilha. O golpe, segundo as investigações, começou a ser aplicado em 2020. A idosa, viúva de um colecionador de arte, foi abordada por uma mulher que se dizia vidente e afirmou que a sua filha estava doente e morreria em breve. A vítima foi convencida de que precisava arcar com um suposto tratamento da filha e, para isso, realizou 8 transferências bancárias que somaram mais de 5 milhões de reais em menos de 2 semanas. Para falar sobre as obras de arte que foram roubadas, convidamos Antônio Carlos Suster Abdala, curador e pesquisador de artes visuais. Olá, Antônio, seja muito bem-vindo ao RF News. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, eu é que agradeço. Antônio, você tem alguns detalhes em relação a exposições das obras que poderia revelar para a gente? Veja, eu fiz a curadoria de 3 mostras individuais de Tarsila do Amaral, que se chamavam Percurso Afetivo. A primeira delas foi aqui em São Paulo, na sede da BMF, e essas 3 obras da coleção Jambo Guis vieram para cá. Eu fui ao Rio de Janeiro, encontrei com ele na galeria que ele tinha em Ipanema, ele foi extremamente gentil, a gente tinha amigos em comum, e correu muito bem o empréstimo. As 3 obras vieram para a exposição. A segunda das mostras desse percurso afetivo foi no Museu Oscar Niemeyer de Curitiba. Nessa época, eu tratei com a filha dele. Ela alegava que Jambo Guis estava com problemas de saúde. E ela não permitiu que as obras fossem à exposição. A exposição também foi um sucesso, felizmente, mas as 3 importantes obras da Tarsila não estavam em Curitiba. Finalmente, nós fizemos uma terceira exposição do percurso afetivo no CCBB Rio de Janeiro, em 2016. É evidente que a produtora, a Tarsilinha do Amaral, que fazia também a curadoria pela família, e eu, achávamos que era garantido que a gente ia contar com as 3 obras, porque estávamos na cidade do Jambo Guis. Ligamos para ele, a filha voltou a atender, e negou o empréstimo, alegando problemas de saúde do pai. O tempo passou, existem muitas burocracias nessa parte de levar uma obra de valor, enfim, para uma exposição pública. Quando chegou na hora da inauguração da exposição, o próprio Jambo Guis telefonou para a produtora e disse que tinha sido um equívoco e que ele queria, sim, pôr as 3 obras na exposição. Aí foi muito frustrante, porque, infelizmente, não dava mais tempo hábil para ter toda a documentação em ordem, transporte, seguro, toda essa burocracia que pode-se imaginar quanto custa isso para o patrocinador. Finalmente, a exposição do Rio de Janeiro, a terceira do percurso, acabou ficando de novo sem as 3 obras do Jambo Guis. Foi uma grande pena. E agora saber disso foi realmente uma surpresa lamentável. Nunca podia imaginar isso. Eu não a conheci pessoalmente. Antônio, você chegou a se encontrar, né, com o pai dela, que é o Jambo Guis, até comentou aqui pra gente, antes dele falecer. E ele tinha interesse, então, de expor essas obras, como no começo, na primeira exposição, ele te emprestou para a exposição, né? Ele tinha total interesse. Ele era muito acessível, ele era gentil e ele tinha o maior interesse em divulgar a própria coleção. Era um homem muito generoso nesse aspecto. Foi uma grande pena. Logo depois, em 2018, teve o fatídico incêndio no apartamento dele, e depois ele faleceu. Nós tínhamos segurança absoluta de que as obras estavam bem conservadas na mão de gente responsável. Mas essa história toda realmente foi uma surpresa super desagradável. Essas obras da Tarsila do Amaral, né, que realmente foram ali subtraídas da mãe, a gente pode falar um pouquinho sobre elas, o valor, né, que tem para a arte brasileira, para o modernismo brasileiro? Olha, a Pont Neuf, a Ponte Neuf, a Ponte Nova, é uma obra mais antiga, ela estava em Paris.
mas ele tem duas obras fundamentais, e a principal delas é essa que aparece mais, que se chama O Pôr do Sol. Eu não sei como qualificar. Todas as três obras são de excelente qualidade, são de períodos áureos da Tarsila. Mas o Pôr do Sol me parece que é uma obra que se equipara ao Antropofagia, e que aproxima até a qualidade, a importância, a originalidade de uma obra como a Negra e o Abapuru. Ela está nesse miolo aí, das obras mais importantes de Tarsila. A outra obra é O Sonho. Também é importante, mas sem dúvida alguma o Pôr do Sol é a obra-prima na mão do Jambogu. E é avaliada, essa obra que a gente está falando, o Sol Poente, né, da Tarsila, avaliada em cerca de 250 milhões? Parece que sim. Eu nunca lido muito com essa coisa do mercado, mas sem dúvida alguma ela tem um valor para a arte brasileira incomensurável. E 250 milhões são justos pela qualidade, pela raridade e pela originalidade da obra. É uma obra-prima da Tarsila. É muito bonita de ser vista aí na imagem, mas pessoalmente é um impacto impressionante. A pessoa fica muito envolvida com isso, e é um mito, né? É um mito que fica na frente da gente. Tarsila é, nesse período, um mito total. Sem dúvida. Você diria que nesse momento, então, mesmo com a gente não sabe como que os quadros foram encontrados, mas parece que intactos mesmo, ainda se aí a mãe quiser participar de outras exposições, os quadros podem ser emprestados, né, nesse sentido. Sim. Aqui, pela imagem que eu vejo, eles têm perfeitas condições. Quer dizer, minimamente eles tiveram cuidado porque sabiam o que tinham na mão. Eles Sem dúvida. podem ser desonestos, mas não são loucos, né? Sim, mas uma das obras foi encontrada, não sei afirmar qual, mas debaixo da cama ali da filha. É um É o absurdo pôr do mesmo a gente sol. saber É o pôr disso. do sol. É É exatamente o pôr do muito, sol, é o sol muito poente. irresponsável. A turma toda é muito inábil para lidar com uma coisa de tanto valor. Eu não sei onde eles queriam chegar, porque me parece, isso é opinião pessoal, né? Essas obras são invendáveis. Não tem como Entendi. você vender uma obra dessas porque ela é conhecida mundialmente, ela não vai para frente, entende? Quem adquirir uma obra dessas vai saber com certeza que está adquirindo uma coisa com uma via errônea. Isso não daria para acontecer. Agora, que intenção eles que tinham com isso é estranho. Não vejo a menor possibilidade delas serem vendidas. Mas, por exemplo, no caso da filha, se ela levasse essa obra para a Europa, para um outro país e falsificasse essa assinatura, essa obra poderia ser vendida ou não? Olha, acho impossível. Ela está catalogada num grande trabalho feito pela crítica Araci Amaral. Não dá para circular com uma obra tão conhecida dessa qualidade sem que você informe que a obra está sendo vendida à central da catalogação, porque ela vai mudar de propriedade e isso vai ter que constar na ficha da obra. Então, esse tipo de obra não transita livremente em mercado. Ela tem toda uma burocracia também, uma formalização por trás, e ela é muito conhecida. Evidentemente, qualquer pessoa que batesse o olho saberia que isso é o pôr do sol da Tarsila do Amaral e como é que isso está aqui para ser vendido. E assim entrar em contato com a proprietária, a viúva do Jamboguice, e até se chegar a uma finalização do negócio, o tempo ia correr muito. Essa obra não sairia tão fácil assim. E muito mais difícil ainda sair do país. Sem documentação legal, acho impossível. Não era possível. Outras obras também que foram encontradas, foram avaliadas ali, algumas em cerca de 150 mil reais. No caso dessas outras obras, que não são Sim, tão conhecidas, são obras importantes, é claro, mas não são tão conhecidas como as obras de Tarsila. Essas sim. obras aí conseguiriam ter um mercado, então, ou não? Mercado negro? Vamos dizer, vamos tirar a palavra mercado negro. Eu acho que elas transitariam por um mercado paralelo. Entendi. Se fossem levadas pela filha do Jamboguice, evidentemente ela tinha circulação no meio dos colecionadores, sim, era possível que ela conseguisse vender. Era possível, entende? As obras não têm esse peso das obras da Tarsila.
ela talvez conseguisse fazer negócio, sim. Tá certo, então muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por ter aceitado o nosso convite, falar assim de última hora. Muito obrigada. Foi um prazer, então. Eu que agradeço.